E aí, galerinha que assiste minhas aulas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tudo beleza, entendeu? Hoje eu vou gravar uma aula sobre introdução à química orgânica, bem o básico mesmo, a introdução. Talvez eu divida em duas partes, ou até três, porque eu vou fazer exercício também nessa videoaula, certo? Então, ela vai ser uma videoaula completa da introdução de química orgânica, ok? Beleza? Então vamos começar falando um pouco da história da química orgânica, né, o surgimento da química orgânica. Então, como você pode ver, a química orgânica é uma divisão da química que foi proposta em 1777 pelo químico Bergman, em 1777, certo? Bergman foi o primeiro cientista a dar um nome, né, ao surgimento da expressão da química orgânica, certo? Era devido como um ramo, era definida como um ramo químico que estudava compostos extraídos dos seres vivos, né, porque acreditava-se apenas nisso, que a química orgânica, os compostos orgânicos você só conseguia eles a partir de seres vivos. Então, somente a partir do século XVIII, né, a sintetização dos processos de obtenção de substâncias a partir de produtos naturais, ou seja, a partir de organismos vivos. Em 1807 foi formulada a teoria da força vital por Berzelius. O que Berzelius achava? Berzelius achava que os compostos orgânicos, né, só poderiam ser produzidos a partir de seres vivos, correto? Então, e aí se fez a teoria da força vital. Então, Berzelius ele se baseou no seguinte, não só ele, né, muitos cientistas na época achava-se que era impossível sintetizar em laboratório devido à complexidade dos compostos orgânicos, sintetizar compostos orgânicos em laboratório, e já que os inorgânicos eram bem mais simples e podiam ser sintetizados. Então Berzelius, em 1807, fez a sua teoria da força vital, que devido à complexidade dos compostos orgânicos, eles não seriam possíveis ser sintetizados em laboratórios. Né? Seria impossível, na verdade, ser sintetizado em laboratório. Em 1837, Euler, né, discípulo de Berzelius, a partir do aquecimento do cianato de amônio, produziu a ureia. A ureia, todo mundo sabe que ela tem na urina, né? Começando assim a queda da teoria da força vital. Euler, aqui está a síntese, ele pegou o cianeto e conseguiu sintetizar em ureia. Ela ficou conhecida como a síntese de Euler. E daí em diante começou a cair a teoria da força vital. Né? Ou seja, você consegue produzir compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, ok? A definição de Bergman para a química orgânica não era adequada. Então, um químico alemão, Kekulé, propôs uma nova definição, aceitada atualmente, que química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Ou seja, a química orgânica ela estuda os carbonos. Né? E com o desenrolar das nossas aulas, você vai entender um pouco por que uma química especial só para o carbono. Para você ter uma ideia, só com carbono e hidrogênio existem milhares de compostos. Milhares. Então, por isso que o carbono tem esse privilégio de ter uma química só para ele. Os compostos orgânicos são, na sua maioria, formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Só que só com esses dois aqui,
desculpa, não está aparecendo, só com esses dois aqui, a gente já tem uma grande quantidade de compostos. Esses átomos são chamados de organogênios, ok? Aí você poderia pensar, então, Sandra, todo composto orgânico, todo composto que tem carbono é um composto orgânico? Não. Nós temos o que chamamos de compostos de transição da química orgânica. Por exemplo, está vendo aqui, ó, carbono grafite, carbono diamante, fulerenos, nanotubos, nanoespumas, grafenos, são todos isômeros do carbono, correto? Mas são compostos inorgânicos. Aqui, ó, monóxido de carbono, dióxido de carbono, ácido carbônico, esqueci de fazer um doisinho aqui, tá, meus amados? Coloca aí um doisinho assim, ó, certo? Tem carbono? Tem, mas são compostos inorgânicos. Compostos inorgânicos derivados desse cidadão aqui, ó, carbonato de sódio, carbonato de cálcio, carbonato de sódio, etc. Dos bicarbonatos, né, nós temos aqui, ó, bicarbonato de sódio. Do cianeto, nós temos aqui, ó, cianeto de potássio, cianeto de sódio. Nós temos aqui o ácido cianídrico, nós temos o isocianídrico, certo? Nós temos os compostos derivados também do cianato, como cianato de sódio, cianato de amônio. Todos esses aqui são compostos, inorgânicos que têm carbonos, correto? Então, você na nossa aula de orgânica, você já vai começar a saber diferenciar o que são os compostos orgânicos e o que são compostos inorgânicos com carbono. Então, definição. Química orgânica é o ramo da química que estuda o carbono, ok? Como eu falei, existem milhares de compostos orgânicos, né? Existem cerca de 16 milhões de substâncias orgânicas conhecidas, o que torna o carbono tão especial, né? Ou desculpa, uma pergunta. O que torna o carbono tão especial? Então eu vou fazer aqui algumas lembranças para você. Por exemplo, vamos pegar aqui o lítio. O lítio é um elemento da família 1A da tabela periódica, ok? Faz apenas uma ligação, tende a perder elétrons. O berílio, 2A da tabela periódica, também tende a perder elétrons. O boro, embora seja um metal, ele é da família 3A, e os elementos da família 3A, os metais, tendem a perder elétrons, né? O carbono, da família 4A, ele tem uma coisa interessante, ele compartilha elétrons, certo? Então ocorre aqui um compartilhamento de elétrons, ok? Com os outros elementos. Então o carbono ele faz a ligação covalente, enquanto os outros fazem ligação iônica, ele faz ligação covalente. E continuando aqui, nitrogênio, família 5A, oxigênio, família 6A, flúor, família 7A. Todos esses aqui tendem a receber elétrons, correto? E o neônio, família 8A, o gás nobre, ok? Então todos estão no segundo período da tabela periódica. Todos têm duas camadas, K e L. Então o que faz o carbono ser tão especial ao ponto de receber uma química só para ele, formar compostos orgânicos, tantos compostos orgânicos assim? Primeiro, eu acho que é a posição dele na tabela periódica. Ele é um elemento da família 4A, faz 4 ligações, tende a compartilhar elétrons. Ele forma ligações sigmas difíceis de serem quebradas, certo? São ligações covalentes difíceis de serem quebradas. E essas ligações têm altíssima densidade eletrônica, certo? E ainda mais são estáveis, certo? Se interpenetram frontalmente. A ligação sigma, a sua interpenetração é frontal, diferente da ligação π, que ela é lateral. Então a ligação sigma ela é bem mais forte, mais difícil de quebrar do que a ligação π. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, no decorrer dessa aula, certo?
Característica do átomo de carbono. O primeiro químico a estudar com afinco as propriedades do carbono foi Kekulé. Ele explicou as propriedades desse elemento em forma de 3 postulados. Primeiro postulado: o carbono ele é tetravalente. O que quer dizer isso? Ele faz 4 ligações. O carbono é um elemento químico do grupo 14, antiga família 4A, certo? Apresenta 4 elétrons na sua última camada de valência e com isso é capaz de fazer 4 ligações covalentes. No exemplo, o gás metano, o mais simples dos compostos orgânicos, substância formada por ligação de 4 átomos de hidrogênio e de um carbono. Então tem aqui o carbono, ele faz 4 ligações. Eu já vou até antecipar para você, essa linha trachurada aqui, rachurada, né? Quando ela está rachurada quer dizer que ele está para frente do plano. Quando ela é tracejada, como essa aqui, quer dizer que ela está para trás do plano, certo? Então o carbono está no plano, linha escurinha, mais escura, rachurada para frente, tracejada para trás, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho o metano fazendo as 4 ligações aqui, certo? Depois você vai aprender porque se chama metano, mete um carbono, tá? Eu tenho um eteno, eno tem dupla. Olha o carbono fazendo suas 4 ligações, nesse caso aqui fazendo uma ligação sigma e uma ligação pi, uma dupla. Aqui o etino, o carbono continua fazendo suas 4 ligações, só que aqui ele faz 2 ligações pi e uma ligação sigma, ok? Então o primeiro postulado de Kekulé, o carbono ele é tetravalente, ele faz 4 ligações. Segundo, as valências são iguais. As 4 valências do carbono são iguais. Esse postulado explica por que existe, por exemplo, somente um clorometano. Porque tanto faz esse cloro aqui, eu vou apagar aqui, tanto faz esse cloro nessa posição, nessa posição, ou nessa posição, ou nessa posição, ele vai ser o clorometano, com a mesma propriedade. Então, as 4 valências do carbono são iguais. Qualquer que seja a posição do cloro, obtém-se um só composto. Por exemplo, eu botei aqui, no lugar do cloro eu botei flúor. Ou flúor aqui, ou flúor aqui, ou flúor aqui, ou flúor aqui, você tem o mesmo composto. Você tem um fluorometano, fluormetano, ok? Então, segundo postulado, as valências são iguais, ok? Possui cadeias carbônicas. Essa é a parte que é mais interessante. Os átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, formando estruturas denominadas cadeias carbônicas. A variedade de compostos orgânicos existentes na natureza se deve a essa propriedade, ou seja, o carbono aqui eu tenho uma cadeia com um carbono, eu tenho uma cadeia com 2 carbonos, eu tenho uma cadeia com 4 carbonos. Observe que o carbono ele vai se ligando e formando o que a gente chama de cadeias carbônicas. Essas cadeias são enormes, né? Pode ficar cadeias grandes, ok? Como cadeias da proteína, do DNA. Lembra que eu falei que os compostos orgânicos são muito complexos? Falei que os compostos orgânicos têm uma estrutura muito complexa, bem maior que os compostos inorgânicos. Isso foi uma das coisas que teve a teoria, que Berzelius fez a teoria da força vital, que era impossível produzir em laboratório um composto orgânico por ele ser complexo e muito grande. Um exemplo está aí, ó, proteína, DNA, todos esses aí são cadeias carbônicas, correto? São cadeias carbônicas grandes, complexas, certo? Tá mais um motivo aí porque o carbono merece ter uma química só para ele. Beleza? Então tá aí os 4 postulados, os 3 principais postulados de Kekulé, correto? O carbono é tetravalente, suas valências são iguais e ele pode formar cadeias carbônicas. Eu vou falar rapidamente aqui, ó, de ligação covalente, né? Um assunto para a gente relembrar. Ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons. Ocorre geralmente entre ametal e ametal, entre hidrogênio e hidrogênio, ou entre hidrogênio e ametal, ok? E aqui eu quero lembrar para vocês os orbitais. Só uma lembrança, não vou fazer um aprofundamento,
Depois eu vou gravar uma aula falando sobre orbitais, sobre hibridação. Não vou falar sobre hibridação agora, ok? Vou me focar somente na introdução à química orgânica. Os orbitais S são orbitais esféricos, né? Então isso quer dizer que a probabilidade de você achar um elétron é maior dentro desse espaço, correto? Aqui, ó, eu botando as setinhas para explicar, para demonstrar que são os elétrons, ok? Certo? Então, o orbital S ele é esférico, e à medida em que ele vai aumentando de tamanho, por exemplo, do 1S para que não apareceu mais aqui, ó, o 2S, certo? Seu volume aumenta. Para o 3S, o volume, aqui, ó, para o 3S, o volume também já aumenta. Isso quer dizer que a densidade eletrônica do 1S é maior que a do 2S, que é maior que a do 3S, ok? Isso aqui é só para a gente recordar, né? Então nós temos o orbital S, temos o orbital P, é um orbital duplo ovoide, ou seja, você pode encontrar elétrons nessas regiões, certo? O orbital P, ele tem 3 eixos, né? Ele tem aqui, ó, o eixo de X, o eixo de Y e o eixo de Z, onde os elétrons ficam ao redor do núcleo nessas regiões, onde há maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então, o que é o orbital? O orbital é a região mais próxima do núcleo, uma região próxima do núcleo, ou uma região no espaço, em que há probabilidade de se encontrar um elétron, ok? Onde há, na verdade o correto é onde há maior densidade de se encontrar um elétron, correto? Beleza? Então, só para a gente lembrar, o orbital S ele é esférico, o orbital P ele é duplo ovoide, ok? Beleza? Porque aqui agora eu quero relembrar com você o que é uma ligação sigma e o que é uma ligação π. Vou fazer aqui embaixo para a gente recordar. Vou pegar um átomo aqui para pôr. Um átomo com ligação simples, um átomo com ligação dupla e um átomo com ligação tripla, correto? Quando o átomo faz apenas ligação simples, a gente diz que ele tem uma ligação sigma. Quando ele tem uma dupla, uma é sigma, a outra é π. E quando ele tem uma tripla, duas são π e uma é sigma, ok? Então aqui é só para a gente recordar aqui um pouquinho ligação sigma e ligação π. Então ligação sigma é formada pela sobreposição frontal, por isso que ela é muito mais energética, você é mais difícil de quebrar do que a ligação π, que é orbitais paralelos, né? Eles são laterais, lado a lado. Então aqui, por exemplo, eu tenho um orbital S com orbital S se ligando, isso aqui se ligando, interseção, interpenetração SS. Eu tenho um átomo com subnível S se ligando com o subnível P, formando interação SP. E aqui eu tenho a interação PP, que seriam as ligações π, ok? São as ligações laterais, interação PP. E aqui, por último, eu tenho um átomo que tem orbital P com um elétron. Vou escrever aqui um elétronzinho para você. Outro um elétronzinho aqui. E eles vão se ligar, correto? Fazendo uma ligação sigma do tipo PP. Então, a ligação sigma, o que você precisa saber agora? Você precisa saber que ela é uma sobreposição frontal, ou seja, ela é mais energética, mais difícil de quebrar do que a ligação π, porque a ligação π é uma sobreposição lado a lado. Ela é mais fácil de ser rompida, ok?